Boa tarde. Uma satisfação estar aqui nessa mesa para debater um tema tão importante, água e mudanças climáticas. Agradecer à organização do FIB pelo convite. Meu nome é George Santoro, sou secretário de Fazenda de Alagoas. Aqui na nossa mesa, a gente está aqui com Ana Luísa Guimarães, é advogada, mestre em Direito. O Floriano Písaro, ex-secretário de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo. Temos aqui também com o Vinícius Benevides, vice-presidente da Associação Brasileira de Agências Reguladoras, ABAR, e a Verônica Sanches, presidente da ANA. E também temos... Ela não está aqui na mesa. São só nós aqui na mesa. Os outros faltaram, não puderam vir por algum problema. Bom, o tema da água é um tema muito importante para a gente tratar, porque ele também interfere nas questões das mudanças climáticas que o mundo está vivendo. E hoje a gente está passando por uma situação em que essas mudanças climáticas afetam os alimentos, a produção de alimentos no mundo e afetam o nosso dia a dia. No Brasil, a gente chama a atenção, e é um problema que a gente está ainda num processo de transição. Tivemos 2 marcos reguladores, o último agora foi do saneamento, tivemos a Lei das Águas, mais antiga, e a gente vive ainda um processo de transformação e mudança, né? 40% da água produzida no Brasil hoje é perdida, pelo menos 40% é uma perda na distribuição das águas pelos nossos concessionários de serviços, né? Então, é um dado muito grave, né? Que é um ativo muito importante. Além disso, nós temos também uma situação de boa parte da água do Brasil vir hoje, pelo menos 20%, 25%, vir de reservas subterrâneas de água. Sendo que o país, hoje, ele ainda tem 50% da sua população sem ter o tratamento de esgoto na sua porta, pelo menos 50%, né, do seu esgoto tratado. No fim, esse esgoto acaba sendo jogado no subsolo e parte dessa água, que é usada hoje nas nossas cidades, pelo menos 19% dessa água acaba sendo contaminada. Lá no estado de Alagoas, a gente já fez 3 concessões de saneamento e a gente se deparou com essa situação de que parte da água fornecida pelos poços, pelo menos 50% dos poços de Alagoas tem problema de contaminação, né, de nitrato. Isso é um fato grave e é um fato que a gente precisa evoluir muito rápido. O Brasil assumiu o compromisso da Agenda 2030, no marco do saneamento. A gente tem um prazo de universalização do saneamento, pelo menos 90%, até 2033. Isso é um desafio regulatório que o Brasil está se impondo, né? Agora, no final do mês de março, terminou diversos prazos legais que a agência, a ANA, vai começar a tomar as providências, as agências regionais. O Brasil vive uma circunstância regulatória um pouquinho diferente de Portugal. Nós temos regulação estadual em relação à matéria e temos a regulação federal, que é uma regulação orientadora de princípios, de normas, de como deve ser funcionar. Nesse cenário, a gente vai começar a ouvir nossos palestrantes tratando desse tema de maneira bastante importante. Passar a palavra agora o Adriano Cândido, que é diretor de gestão corporativa da Sabesp de São Paulo, que é a empresa concessionária de São Paulo, também vai participar da mesa. Já inicio passando a palavra para você. Primeiro, queria agradecer aqui a audiência dos colegas que estão conosco aqui na mesa e os que estão aqui também na plateia. Em especial, o professor Attalá, que está chegando aqui, o ministro, e os colegas que estão aqui. O nosso presidente, o professor Benedito Braga, que também é presidente honorário do Conselho Mundial da Água, né? Infelizmente, por compromisso lá, não conseguiu vir. Então,
um azar para vocês que eu falo nessa mesa e na seguinte. Então, vou tentar ser breve nessa aqui, falar um pouco mais de água, e na seguinte nós vamos falar de economia circular e saneamento. Eu queria falar um pouco aqui, né, sobre água e mudanças climáticas, da importância de pensarmos nesse tema sobre uma ótica da adaptação, né? Dentre os 3 pilares aí de mudanças climáticas, né, a adaptação tem sido muito pouco discutida, abordada, e no aspecto água, sobretudo, isso está linkado a criar resiliência nos sistemas, né? Criar infraestruturas capazes de honrar com os compromissos estressantes que nós estamos passando, né, por conta de mudanças climáticas. Estou aqui com o ministro Vinícius, que é um grande especialista no tema, e ele certamente vai discorrer muito melhor sobre isso, mas hoje o saneamento e esse setor de água sempre tratou muito com dados do passado, com a estatística, né, para, a partir daí, ir para planejar o futuro. A verdade é que, hoje, esses dados são importantes, são usados, mas não são a única régua, né? Você tem hoje fenômenos, e aí gostaria de trazer aqui o exemplo da crise hídrica que São Paulo passou em 14 e 15, onde no ano anterior, nós tivemos que pedir autorização à Agência Nacional de Águas, está aqui o presidente Cristiane, né? Não estava, na época, está aqui, ex-presidente Cristiane e atual presidente Verônica, onde a gente teve que pedir autorização para dispensar a água do sistema para ter capacidade de reserva, de receber, porque o reservatório estava muito cheio. E no ano seguinte, um ano depois, é só pegar o primeiro ano da gestão do governador Geraldo Alckmin, dando entrevista no Jornal Nacional, porque a cidade de Franco da Rocha estava com água, com muita água, né? E aí, no momento seguinte, o ano seguinte, tem uma crise hídrica, onde você tem a menor afluência de água, metade da quantidade de afluência de água do que já tinha tido no pior período histórico, né? Seria comparar a você ter como previsão pessoas que nascem com 1,80 m, né, por dia, na média, e aí você constrói batentes de porta de 2,5 metros. De um ano para o outro, começaram a nascer pessoas com 3 metros de altura. Não tem batente que segura, né? Porque é totalmente fora do sistema. Isso aconteceu. E não há dúvidas que isso é reflexo das mudanças climáticas. Isso é reflexo que exige uma maior capacidade de adaptação, mais reservatórios de um lado, e, de outro lado, uma preocupação de preservação de mananciais, de locais onde você possa, de alguma forma, tentar minimizar esses efeitos. E vou terminar por aqui. E aí, eu gostaria de destacar a importância de preservar, seja os mananciais que estão ao redor das cidades, no caso de São Paulo, da região metropolitana, mas também, isso não é unânime, mas vou colocar aqui, preservar os mananciais que estão conectados de outra forma, não fisicamente. Estou falando muito claramente de preservar a Amazônia, né? Preservar a Amazônia pela teoria dos rios voadores do professor Paulo Nobre, né? Então, ao preservar biomas que conversam entre si, seja fisicamente, seja através dos rios voadores, no fundo, você também está no aspecto água, né, permitindo que você diminua os efeitos de mudanças climáticas que a gente está sentindo aqui.
Então, acho que já estourei meu tempo, mas eram essas provocações. Obrigado. Sem dúvida nenhuma, Adriano, essa questão o risco hídrico, né, é um fator muito importante, inclusive para o processo de modelagem dos projetos de saneamento que o Brasil vem passando atualmente. E isso entra na conta de todas as empresas que vão participar dos processos licitatórios. Vou passar a palavra agora para a doutora Ana Luísa Guimarães, que ela tem hora para sair. Agradeço muito a sua participação. Boa tarde a todos, muito obrigada. Antes de mais, muito obrigada pelo convite por estar aqui hoje, numa mesa de colegas e especialistas tão prestigiados brasileiros. Muito bem-vindos a Portugal, da minha parte. Muito obrigada por este convite. Eu aproveitava este repto e esta introdução inicial, enfim, para dar conta, atendendo aqui aos colegas da mesa, um pouco da situação em Portugal em termos de evolução do serviço público de água. Eu não sou uma especialista ambiental, nem no recurso hídrico, naturalmente. Eu sou jurista e, portanto, tenho aqui uma visão mais do jurista e da regulação enquanto instrumento de política pública e de atuação e, portanto, tudo o que direi aqui estará, no fundo, partirá dessa premissa de base. Faço já aqui, desde já, esta declaração de interesses. Eu tenho trabalhado muito no serviço público de água e, portanto, tenho acompanhado, digamos assim, a evolução do setor na perspectiva da jurista e de quem dá apoio a algumas entidades gestoras nesta matéria e, como saberão, Portugal fez aqui um trabalho excelente no setor da água e do saneamento. O painel hoje, o tema, esta mesa redonda é sobre água, não é? Vai haver um sobre saneamento, mas os setores correm aqui, pelo menos em Portugal e naturalmente em todo o mundo, muito lado a lado. E em termos de acessibilidade do serviço, de facto, eu não tenho exatamente os números comigo, mas as percentagens de acessibilidade andam perto dos 100%, pelo menos no abastecimento de água, no saneamento sei que é um pouco menos, mas são percentagens excelentes, fantásticas, e isto tudo fruto de uma revolução que se fez aqui no setor a partir da década de 90. Foi necessário muito investimento que veio essencialmente de fundos da União Europeia. Para que esse investimento tenha sido possível, foi um investimento, sobretudo, enfim, espero não estar aqui a cometer nenhuma incorreção, mas em geral foi um investimento sobretudo na atividade da alta. Nós em Portugal diferenciamos a alta e a baixa, já sei que no Brasil não é bem assim, mas a alta, no fundo, no abastecimento de água é a captação e o tratamento, a adoção, e no saneamento é depois o tratamento das águas residuais nas hectares. E, portanto, o trabalho que foi feito, o investimento grande em infraestruturas foi sobretudo na alta. Para isso, tínhamos um setor tradicionalmente titulado pelos municípios e pelos chamados sistemas municipais. Nos termos do nosso Código Administrativo, já de 1940, o abastecimento de água e o saneamento básico são atribuições municipais dos municípios, enfim, com uma exceção da EPAL aqui em Lisboa, que historicamente já era titulada pelo Estado, mas em geral as competências são municipais, e em 1990 iniciou-se aqui uma segmentação entre as competências do Estado nesta matéria e as competências dos municípios. Digamos assim, em português mais livre, que o Estado foi avocar, em parte, as competências dos municípios neste setor, justamente para que esses investimentos e o acesso aos fundos necessários para fazer os investimentos que eram vitais para o setor fossem possíveis. E com isso criou-se os chamados sistemas multimunicipais de água e saneamento, que são titulados pelo Estado através do Grupo Águas de Portugal, que bem conhecerão e que é o braço, digamos assim, do Estado português para este setor e também era até há pouco tempo para o setor dos resíduos urbanos, que entretanto foi privatizado. Mas é para as águas e saneamento. E, portanto, as concessões multimunicipais, em regra, fazem a alta, no fundo, a parte do ciclo do serviço que carece de maior investimento, com infraestruturas mais pesadas e, portanto, de capital muito intensivo, e foi isso que foi esse trabalho e esse esforço do Estado, que foi feito na altura, diga-se, em geral, com o consenso dos municípios, porque, de facto, os municípios não conseguiam aceder a esse financiamento, nem tinham capacidade para fazer os investimentos, e, portanto, na década de 90, esta avocação pelo Estado foi mais ou menos pacificamente aceita. E assim se foi construindo, com alguma empresarialização,
com uma evolução da entidade reguladora portuguesa, que hoje é uma entidade reguladora independente, mas só o é desde 2014, não era um instituto público, portanto não independente, sem esse estatuto de independência, que atuou muito através de soft law. Portanto, aquilo que no direito se chama soft law são as recomendações, no fundo, a partilha de informações e de bases de dados com todo o setor e, portanto, um bocadinho aqui usando os mecanismos da chamada Sunshine Regulation e que se foi impondo às entidades gestoras, que são as entidades reguladas. E com isso conseguiu-se aquilo que se chamou, ou que muitos já chamaram, a revolução no setor da água em Portugal e também nos resíduos. Paralelamente, o fenómeno foi muito parecido. E, portanto, chegados aqui, hoje temos um país com serviços titulados essencialmente pelos municípios, mas não há uma cobertura total do país com sistemas multimunicipais, mas uma grande parte do país tem sistemas multimunicipais, regionais. Há as águas do norte de Portugal, por exemplo, que ocupam toda a zona a norte do Rio Douro, as águas do centro litoral, que ocupam uma zona enorme no centro do país, que fazem a alta da atividade de abastecimento de água e saneamento e que, no fundo, se relacionam contratualmente com as entidades gestoras dos sistemas municipais que fazem a chamada baixa distribuição de água ou a recolha das águas residuais no saneamento. E é assim, mais ou menos, em traços muito simples, muito livres, que o setor se caracteriza em Portugal. Com dados, como disse, de acessibilidade do serviço excelentes, com muito a fazer ainda em termos de eficiência no serviço. Foi aqui já falado o problema no Brasil das perdas de água, que também é consabidamente um problema em Portugal. Há níveis diferentes, obviamente, das entidades gestoras. Uma coisa que tenho sentido, provavelmente no Brasil também, eu assisto a estes fenómenos, porque não sou propriamente técnica nem engenheira, mas tem havido muita inovação em software e em sistemas tecnológicos no sentido do combate às perdas de água. Naturalmente serão sistemas caros e, portanto, nem todas as entidades gestoras são capazes de os adotar, mas é um trajeto que está a ser feito e que, no fundo, tem sido prioritizado nesta procura da maior eficiência no serviço. Uma última nota, em termos de caracterização do setor em Portugal, para partilhar convosco que existem vários modelos de gestão dos serviços municipais de água. E o país, enfim, tem uma diversidade de modelos de gestão, mas com uma limitação ou apenas uma minoria de municípios tendo optado pelo sistema de concessão a privados. Portanto, os 4 sistemas são a gestão privada, direta. No fundo, cada município pode gerir através dos seus serviços municipais diretos numa máquina administrativa mais burocratizada e não empresarializada os serviços de água. Depois temos a possibilidade de criação de uma empresa pública local, portanto é o que se chama o modelo da gestão delegada em entidade local, em que o município constitui uma empresa para, de uma forma já empresarial, gerir o serviço e, portanto, com uma perspectiva aparentemente ou alegadamente mais moderna e mais empresarial, mais flexível, mais ágil. Depois existe uma figura que foi criada em 2009, que são as chamadas parcerias público-públicas e que tiveram, no fundo, um objetivo que foi o de fazer a verticalização do setor. Não sei se no Brasil se fala na verticalização do setor. Aqui em Portugal, a verticalização do setor significa que os municípios que têm sistemas municipais, no fundo, entregam a gestão dos sistemas municipais à entidade concessionária multimunicipal que no seu território gera alta. E, portanto, temos a entidade concessionária multimunicipal do grupo, maioritariamente tida pelo Grupo Águas de Portugal, a gerir a alta na sua concessão multimunicipal e a baixa de determinado município através de um contrato de parceria. E depois, finalmente, temos a concessão a privados. Estas parcerias verticalizadas existem umas 4 ou 5, para vos dar o panorama num total de 300 e poucos municípios em Portugal. Concessões existirão umas 20 ou 30. Já há muito tempo que não é lançada nenhuma concessão
para os serviços públicos de água, portanto, o setor privado, em termos de novas concessões e de novo negócio a aparecer, está um pouco parado, digamos assim. No fundo, há concessões a terminar na próxima década, penso eu, mais ou menos todas terminarão na próxima década e não têm sido lançadas novas. Portanto, claramente em Portugal não tem havido, recentemente, nos últimos anos, uma opção pelo modelo de gestão concessionada. O que se tem visto é a criação de várias empresas locais. Cá está, a opção do município de, mantendo a gestão sob a sua esfera, o seu controle, entregá-la a uma empresa, participada por si totalmente ou pelo menos maioritariamente, e depois o resto do país, portanto a grande maioria dos sistemas são sistemas de gestão direta, e é nos sistemas de gestão direta que se sentem os maiores problemas, penso que posso dizer isto. Desde logo, um problema que é um problema assumido no setor, que é um problema de uma tarifa abaixo do custo. E a tarifa abaixo do custo é o que é, não é? Enfim, é contrário desde logo à lei, porque temos um enquadramento legislativo que manda e ordena que haja aqui um princípio da cobertura dos custos pela tarifa, e gera depois, obviamente, eficiências e falta da qualidade do serviço e tudo isso. E por isso tem havido uma opção política clara de incentivo àquilo que em Portugal se tem chamado as agregações de sistemas municipais, porque se entende que, de facto, municípios sozinhos para gerirem as suas infraestruturas na Baixa não têm capacidade por não terem escala e, portanto, não conseguem captar as sinergias que uma gestão de um território maior poderá permitir. Houve, em 2015, 2016, vários financiamentos públicos só dedicados a entidades que se iam agregar. Com esse incentivo, com essa cenoura, foram criadas algumas agregações. Eu participei, assessorei a criação de 2 delas. Foi possível criá-las, os financeiros fizeram os seus EVEFs, são em regiões do interior, difíceis, com um conhecimento do próprio cadastro da infraestrutura, em parte muito deficitário, e essas agregações estão agora, na fase da implementação, a enfrentar algumas dificuldades, naturalmente, como é óbvio, porque muitas vezes os dados de que se partiu, que os municípios partilharam, não eram dados efetivamente correspondentes àquilo que depois, na prática, se veio encontrar. O que sabemos é que agora, com o novo pacote de fundos e com os novos, enfim, prioridades para o setor, a aposta nas agregações vai continuar e, portanto, seguramente vai haver mais movimento de municípios, portanto, esta dinâmica municipal, para os municípios se juntarem uns aos outros, seja no abastecimento de água, seja no saneamento. E assim, para a primeira nota e em jeito de introdução sobre como está o setor em Portugal, com esta ressalva de que é a visão de uma jurista e de alguém que tem trabalhado no setor, mas sempre de fora, nesta perspectiva de consultora, penso que deixava agora a palavra para os restantes colegas e mais tarde posso dar os meus contributos, naturalmente. Doutora Ana Luísa, foi muito bem explanado pela senhora. E o Brasil está seguindo um caminho parecido com o de Portugal, criando essas unidades regionais de saneamento, micro-regiões, essa agregação municipal, tentando obedecer à lógica da segurança hídrica, né, e das possibilidades econômicas para montar projetos, e a gente está tentando fazer isso com muita consistência, estimulado pelo Banco de Financiamento Desenvolvimento do Brasil, que é o BNDES. Já foram 4 leilões feitos no Brasil no último ano. Espero que a gente consiga fazer mais esse ano. E pelo menos uns 2 de PPP também já feitos, já aconteceram. Então, a gente está caminhando e evoluindo nesse sentido. Passar agora a palavra ao doutor Floriano, para a gente poder seguir. Obrigado, secretário Jorge Santoro, secretário do Estado de Alagoas. Prazer estar aqui dividindo a mesa contigo. Ana Luísa Guimarães, meu colega Adriano, é um prazer estar contigo aqui dividindo essa mesa. Um grande abraço ao secretário Benedito Braga, o homem das águas no mundo. Queria cumprimentar o ministro Vinícius Benevides. É um prazer dividir a mesa com o senhor, ministro. Doutora Verônica Sanches, presidente da ANA, muito obrigado. Agradecer o convite da OEI, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, e ao IDP pela organização, na figura do ministro Gilmar Mendes.
Minha área de atuação nos últimos 30 anos foi o desenvolvimento social. Agradecer ao ministro Gilmar Mendes estar aqui conosco, ministro. Muito obrigado. A área do desenvolvimento social. E, nesse sentido, eu quero seguir um pouco a linha do que o Adriano nos trouxe na sua fala, né, sobre os rios voadores. Né? Não dá para pensar o desenvolvimento social no Brasil, no mundo em geral, mas no Brasil em especial, sem pensar no conceito do triple bottom line, no conceito do desenvolvimento socioeconômico ambiental. E é desse ponto que eu quero partir, lembrando que, quando nós abordamos a temática da água e das mudanças climáticas, que estão intimamente relacionadas, nós temos que nos ater ao aspecto da desigualdade social, tanto do ponto de vista do acesso à água e ao saneamento, que são praticamente inexistentes em números maiores, em grandes números, especialmente se recortarmos as populações mais pobres. Né? Então, especialmente a ausência de saneamento, mas também de água em determinadas regiões do país. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Né? Nós temos 90% do esgoto das casas construídas em áreas chamadas irregulares ou de invasão, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, não tem esgoto coletado. Isso acarreta diversos problemas decorrentes, como talvez o principal, a questão da mortalidade infantil, né, e da contaminação da população nessas áreas. Né. E também o serviço de abastecimento de água, que muitas vezes não chega, né, a chamada água potável. Por outro lado, os números são impressionantes, né? Alguns, o secretário já nos falou aqui, mas do volume de esgoto produzido no país, só 46% é tratado. Esses são dados do Sistema Nacional de Informações de Saneamento, o SINIS, mas de 16% da população, ou quase 35 milhões de brasileiros, não têm acesso à água tratada, né? O que é tão grave quanto o tratamento do esgoto. Mais grave no sentido de que, do ponto de vista de saúde, da saúde pública, da sanidade e da saúde pública, é mais grave. Né? Então, assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento é um dos objetivos do milênio, né? Um dos objetivos, aliás, perdão, das ODS, né? do desenvolvimento sustentável, preconizado pelas Nações Unidas na Agenda 2030, né? Então, até 2030. E um outro ponto a destacar é que os países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, deve ter um aumento em torno de 80% no consumo de água até 2050. Então, ao mesmo tempo que nós não conseguimos oferecer e tratar a água para todos, nós temos um aumento de consumo permanente dos países mais ricos, né, da chamada água disponível potável. Um outro ponto é a forma como o Brasil vem tratando esse tema maior, que é o tema ambiental. Né? Não é possível pensar na questão da água sem pensar nas suas fontes originárias. Né? E, do ponto de vista institucional, se analisarmos a atuação de órgãos institucionais de proteção e acompanhamento da evolução ambiental no Brasil, como o IBAMA, o ICMBio, o que a gente tem verificado? Redução de orçamento, redução de pessoal e, de alguma forma, portarias que vêm dificultando a própria atuação dos órgãos. Então, tanto do ponto de vista institucional como politicamente, o que a gente vê é um avanço no Brasil de múltiplas ilegalidades do ponto de vista ambiental. Mas eu destacaria aqui uma que recentemente foi objeto de grande repercussão e de matéria jornalística, que é a questão do garimpo ilegal e do desmatamento. E aí eu queria rapidamente detalhar alguns pontos que eu considero importantes nessa discussão. Primeiro, é o avanço das atividades ilegais, como eu disse, em especial o garimpo na região amazônica, que tem levado, entre outros fatores, ao agravamento da qualidade da água na região. Né?
ainda está em estudo a dimensão dessa poluição que tem sido causada pela quantidade de garimpos ilegais e por serem ilegais, né, e aí uma discussão no Brasil mais recente sobre o marco regulatório da mineração em terras indígenas, entre outros marcos que estão em discussão em relação à mineração, né, mas o fato de serem ilegais contribui para não só a atividade em si ser ilegal, mas todo o mecanismo em torno dessa atividade ser ilegal também. Então, não tem nenhum respeito à legislação ambiental, né, e outras legislações correlatas à atividade. Né? Inclusive, não pagam impostos, enfim, exportações com atividades falsificadas, né? Nota fiscal, o secretário de Fazenda está aqui, uma nota fiscal tirada para um produto, mas a venda é de outro, né? A origem, muitas vezes, escamoteada e assim por diante. Então, o que eu me referia da grande repercussão foram as águas do rio Marajó, no Pará, né, levando à interrupção do consumo de água do rio na ilha do Marajó. É toda uma população que ficou desassistida por conta da poluição causada por garimpos ilegais. O outro ponto é as populações que vivem nas florestas também ficam vulneráveis a garimpeiros extrativistas ilegais, porque não tem nenhuma oferta de emprego verde ou algum tipo de economia sustentável. Né? Então, eu acho que um olhar para isso também tem a ver com o cuidado desse bioma, né? Como disse aqui o Adriano, que muitas vezes parece distante, né, Adriano, mas influencia e converge nas grandes cidades em relação à questão das mudanças climáticas. E aqui eu trago um dado do Biomapas, que mostrou que 99% do desmatamento que ocorre hoje no país é proveniente da ilegalidade. Então, não estamos falando em nenhum momento de algo que esteja regulamentado, é sempre à margem da legislação, né? O que sugere que, se o Brasil impuser a sua legislação, isso será suficiente tanto para o cumprimento da declaração quanto para a preservação do bioma. Mais de 85% das emissões estão relacionadas ao desmatamento. Né? Quando a gente fala das emissões de carbono no Brasil, nós estamos falando disso, não estamos falando de automóvel nas ruas, de ônibus. A quantidade de gás que é emitido pela derrubada da floresta, 85, significa 85% da produção de emissões no Brasil. Então, esse é o problema. Se a gente equacionar isso, o Brasil passa a ser, digamos, grande exportador de crédito de carbono. Mas, para isso, a gente precisa resolver esse problema especial. Né? As emissões de gases de efeito estufa deveriam cair 7,5% ao ano daqui até 2030, para respeitar a Agenda 2030, para afastar a chance do colapso, né, e estabilizando o aquecimento global em 1,5 graus Celsius. Mas, mesmo com a pandemia do Covid, o que a gente verificou é que, com o freio que foi imposto pela pandemia a toda a economia, não foi suficiente, e a queda de emissões em 2020 foi menor do que aquela esperada dentro da Agenda 2030. Então, veja a dificuldade, né? Mesmo com uma economia paralisada, nós não conseguimos reverter. Então, é preciso repensar. Né? Alguns dirão, bom, então é preciso repensar as metas. Pode ser também, mas é preciso, de alguma forma, que essa mudança seja mais radical, mais profunda, mais permanente do que o que se colocou até o presente momento. E, nesse sentido, é importante reafirmar aquilo que o Brasil se comprometeu no Acordo de Paris e foi reforçado na COP26, né, especialmente o compromisso na COP26 junto das chamadas NDCs, né, as contribuições determinadas nacionalmente. Né, a NDC é o mais importante compromisso que cada país assume em termos de mitigação climática no Acordo de Paris. Ela permite calibrar justamente os compromissos atribuídos aos países, para um pouco mais, um pouco menos, de acordo com a realidade local, que é isso que importa, né, e passam a ser elaborados a partir das circunstâncias nacionais de cada país e autoatribuídas por ele mesmo. Então, não estamos falando nem de uma imposição internacional, nós estamos falando, olha, eu prometo e eu posso cumprir isso que eu estou prometendo, é isso que são as NDCs.
O que está acontecendo? O Brasil se comprometeu internacionalmente na COP e no Acordo de Paris, depois na COP, com as metas de redução emissão de gás carbônico, principalmente de redução e extinção do desmatamento, né, que são incompatíveis com os níveis de desmatamento que foram verificados tanto por organismos estatais, como o INPE, né, mas também da sociedade civil, como o Amazon e assim por diante. Então, nós não estamos conseguindo cumprir sequer aquilo que nós dissemos que faríamos, né? E quais são as regras principais que eu queria aqui destacar para que a gente pudesse ter isso consignado nesse nosso encontro? Na Agenda 2030, acabar com o desmatamento até 2030. Nós estamos em 2022. Não há uma diferenciação nesse texto que o Brasil se comprometeu entre desmatamento legal e ilegal, o que pode distorcer um pouco, porque o desmatamento legal, primeiro, ele é mínimo no Brasil, porque há muitas restrições. E depois ele tem controle, porque ele é legal. O nosso problema não é o desmatamento legal, o nosso problema é o desmatamento ilegal, porque esse não tem controle. A gente não tem a dimensão, né? Quer dizer, tem porque nós temos órgãos que conseguem controlar, né, por satélite, etc. Mas isso pipoca no país inteiro, não é só naquela região mais controlada pela Amazônia, não, onde há maior controle na Amazônia. O outro ponto é mitigar em 50% as emissões de gases do efeito estufa, usando como linha de base o ano de 2005. E como referência o 4º Inventário Nacional das Emissões. Esse é o mesmo compromisso que o Brasil assumiu em 2015. Então, ele assumiu em 2005, ratificou em 2015. A neutralização das emissões de carbono até 2050, o que também nos parece bastante distante se nós não conseguirmos reduzir o desmatamento. A redução de 50% das emissões de gases associadas ao efeito estufa. A restauração e reflorestamento de 18 milhões de hectares de florestas até 2030. Alcançar a participação de 45% a 50% das energias renováveis na composição da matriz energética do país, o que ainda estamos bastante distante, em que pese nós temos uma ampliação grande da energia eólica, especialmente, e da energia solar, mas ainda não é suficiente para atingir essa meta. E, por último, mas não menos importante, incentivar a ampliação da malha ferroviária como forma de mitigar não só do ponto de vista logístico, mas também o impacto logístico, mas também do ponto de vista da emissão de gases. O IPCC afirma, no seu último estudo, que para termos mais de 66% de chance de permanecer abaixo do 1,5% do grau Celsius, de grau Celsius que foi preconizado na Agenda 2030, nós precisávamos limitar, isso em níveis globais, né? Precisávamos limitar as nossas emissões em 1 trilhão de toneladas de CO2, e que, de fato, nós já emitimos um valor em torno de 2,3 bilhões de toneladas, o que já representa 67% daquilo que foi projetado até 2030. Então, nós estamos, o mundo como um todo já está devendo, né? Nós já estamos contratando uma emissão maior do que aquilo que foi planejado, né? Então, nós vamos ter que ter medidas mais profundas e talvez, eu não gosto muito dessa palavra, mas talvez mais radicais, no sentido de tentar realmente frear as emissões de CO2 na atmosfera. E, para terminar, dizer também que não são só os riscos ambientais, e obviamente que tudo isso que eu estou dizendo está ligado à questão do consumo de água, uma água potável, que é essa a grande riqueza da humanidade, não é? Mas também está ligado à imagem do país aqui, não é? Na Europa, nos Estados Unidos, no exterior como um todo, e também está ligado à economia, não é? Porque a economia hoje, não só por conta da ESG, das empresas
responsáveis, né, do ponto de vista sustentável, mas também porque a imagem de investimento vem sendo, de alguma forma, prejudicada, e isso vem se demonstrando de várias formas. Por exemplo, a proposta da União Europeia que requer que os importadores certifiquem a origem dos produtos comprados do Brasil para garantir que eles não sejam provenientes de terras desmatadas ilegalmente já a partir de janeiro de 2021. Então, isso é uma medida efetiva, né? E lembrar que essas terras são, entre outros produtos, né, produtoras, entre outros produtos, da riqueza da chamada proteína animal. O Brasil é um dos maiores exportadores do mundo de proteína animal, e a proteína animal vem de terras, né? E parte dessas terras podem ser, aqui não é uma afirmação, mas podem ser, né, dado o mapeamento, o georreferenciamento de terras com desmate ilegal, que, portanto, sofrerão sanções econômicas nas suas exportações. Então, o Brasil sofre e sofrerá sanções econômicas por conta da questão ambiental e sustentável, né? O outro exemplo é a discussão de um projeto de lei no Congresso americano, similar à da União Europeia, que quer exigir dos exportadores garantia de que os produtos não tenham relação com o desmatamento ou quaisquer outros impactos ambientais. Claro que essa iniciativa legislativa do Congresso americano não vale só para o Brasil, né? Vale para todos os países. Mas vocês vejam que isso poderia dificultar, não é, as exportações brasileiras para os Estados Unidos se nós não tivermos o mínimo de controle dessa situação ambiental no Brasil. E termino aqui, mais uma vez agradecendo a todos e dizendo que a solução que a gente enxerga para frente é justamente uma revisão dessa imagem internacional do Brasil, reduzindo, de um lado, a desigualdade, criando renda e os chamados empregos sustentáveis para os chamados povos que vivem nas florestas, né? O fortalecimento dos órgãos de fiscalização ambiental, tributária, enfim, policial, né, de repressão, de ações de ilegalidade, a interrupção do processo das chamadas flexibilizações da legislação ambiental no Brasil, da agenda ambiental no Brasil. Há um conjunto de projetos de lei tramitando no Congresso que, de alguma forma, flexibilizam regras ambientais e de fiscalização no Brasil, né? Aqui eu não quero entrar no mérito de cada um deles, porque pode, e com certeza há pontos positivos, mas é importante que essa flexibilização se dê com um amplo debate na sociedade, sob pena de nós termos aí alguns interesses privados prevalecendo sobre o interesse público, não só nacional, mas global. Então, é esse o ponto que eu queria destacar. Interromper imediatamente as flexibilizações ambientais que permitam esses avanços de atividades ilegais no Brasil e fortalecer os órgãos de fiscalização, promovendo um desenvolvimento socioeconômico ambiental equilibrado, justo e permanente. Muito obrigado. O Florencio abordou 2 pontos muito importantes, que eu vou destacar toda a sua fala, eu vou destacar 2 pontos. Um é a questão da dificuldade de atender, né, com serviços de água e de saneamento as comunidades, que tenha uma subhabitação, ou seja, as comunidades, as favelas no Brasil, por exemplo, como é difícil montar projetos para atender, não só pelas dificuldades físicas, mas também pela questão do financiamento. E um outro ponto que eu chamo a atenção, que foi puxado pelo Adriano em relação à questão hídrica, né, do risco hídrico, o professor Catalino, ontem, na sua apresentação, ele em relação às oportunidades para o futuro, da necessidade de acelerar as mudanças, né, da matriz energética dos países, inclusive do Brasil, como uma oportunidade. E aí nós vamos ter agora, um bloco final aqui das nossas apresentações, nós vamos ter o nosso ministro Vinícius e a presidente da ANA, a Verônica, tratando da parte regulatória, e aí nós vemos, isso é um grande desafio hoje, né? Então, parte
dos estados e municípios no Brasil consideram outorgas no passado para produção, né? Produção, ou seja, animal, ou através da produção agrícola. E agora, quando começa a ter dinheiro para fazer investimentos, seja por projetos de concessão, seja por diversos outros fatores de financiamento do próprio governo federal, e agora como é que você vai regular essas outorgas? Para o consumo humano ou para a produção? E aí, cada vez mais, o Brasil está ampliando a produção, e a gente tem lá uma questão muito importante no Nordeste, a questão do São Francisco, né? Que parte do São Francisco temos outorgas para a produção agrícola, e aí tem algumas regiões que começam a ter problema hídrico para fornecer água. E aí a gente tem que ter a questão da regulação, é fundamental para manter a segurança hídrica. A gente passa a palavra agora para o doutor ministro Benevides, para falar que ele é o vice-presidente da Associação Brasileira de Agências Reguladoras, a ABAR, e a gente dá, na sequência, a doutora Verônica. Obrigado. Eu queria cumprimentar a Ana Luísa, o Floriano, o Jorge, a Verônica, e meu amigo aqui, Adriano. Na plateia, estou vendo a minha amiga Joísa Dutra, que acabou de chegar da Itália, né? Deve ter trazido já a Bíblia, a última versão, né? Chegou agora. Queria cumprimentar a ex-presidente da ANA, Cristiane. Lá botou esses últimos 4 anos, né? 18 a 22. E estou vendo o Sandoval, diretor da ANEEL, futuro diretor da ANEEL também. Sua portaria já foi publicada, me avisar. E cumprimentar a todos. Eu sou da ABAR, estou vice-presidente, na semana que vem estarei presidente. A ABAR é uma associação brasileira de agências reguladoras, temos 66 agências reguladoras associadas à ABAR. Praticamente todo o saneamento é com agências reguladoras que fazem esse tema. Temos também, na área de energia elétrica, o vice-presidente da ABAR Federal é o diretor-geral da ANEEL, o André Peptoni. Na próxima gestão, será a Agência Nacional de Petróleo, na vice-presidência. Eu conversei já com o diretor-geral, o Saboia, e nós regulamos os entes reguladores que estão lá dentro, a parte toda de recursos hídricos, que a ANA ela tinha dado uma meia saída, né, Cristiane? E a Verônica já está convencida, tem conversado com o pessoal, nós estamos trabalhando muito a ABAR com a ANA, né? Havia um problema de um impedimento legal do Tribunal de Contas pelo pagamento da alta anualidade, de 20 e poucos mil reais por ano, mas foi resolvido, as federais retornaram, a ANEEL já retornou, a ANP e tal. Então, estamos na parte de transporte, trabalhando com a NTT, encontrei até com o amigo Jorge Barros, aí, que foi presidente da NTT. Estamos no setor de saneamento, nas 4 perninhas de saneamento, água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos. E, por delegação da ANEEL, né, Sandoval, tem 12 agências reguladoras fazendo o papel de fiscalização. Então, de vez em quando a gente faz essa conta, nós estamos regulando quase 50% da economia brasileira através das nossas associadas, né? Temos 23 anos de existência, nascemos em 99, logo depois que as primeiras agências reguladoras federais foram criadas, em 97. Eu vi aqui algumas coisas interessantes, tem uma projeção ali que é um pouco... um desafio aí que eu vou tentar responder, mas a questão que o Jorge colocou de perdas de água, né? Nós temos perda, como ele falou, a perda média do Brasil é de 40%, uma região sul, centro-oeste e sudeste dá média de 35% de perdas, o nordeste 45% e a região norte 55%, o que dá na média 40% de perda de água. Ou seja, nós, consumidores, quando pagamos, de cada 1.000 litros, 400 litros nós pagamos e não recebemos. E a água é energia para fazer a adução, é tratamento da água para chegar, e ela não chega na torneira, né? Ela se perde no meio do caminho. Só para consertar isso nos próximos 12 anos, até 2033, precisa-se de em torno de 42 bilhões de reais, né? Esse é o número que a gente tem.
para resolver o problema que também o Jorge colocou, e, de certa forma, o Floriano, que é o atendimento de 90% da população de água e esgoto, de 99% de abastecimento de esgoto, né? Tratamento de esgoto, e 99% de água, nós precisamos de 600 bilhões, o que dá em torno de quase 50 bilhões por ano de investimentos. Hoje estamos fazendo um pouco menos do que 20, entre 15, tem um número que varia, mas teríamos praticamente multiplicar por 3. Aí, a Joísa, que é da FGV, do Centro de Estudo e Regulação, vai ter que nos explicar, nos ajudar a explicar como é que a gente pode passar de um investimento de 15, né, e para um investimento de 50, porque aquele cara que a gente apelida hora de consumidor, hora de paciente, ou hora de passageiro, conforme o lugar que ele esteja, esse é que vai ter que pagar. Independente se é o setor privado ou público, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. É uma tarefa difícil, viu? É complicado, né? E falou uma outra coisa aqui muito interessante, aí do setor elétrico, a matriz elétrica brasileira, que é diferente da matriz energética, a gente pode ficar muito orgulhoso, né? Quando eu comecei, meu tempo de eletrossauro, vamos falar assim, né? O setor brasileiro, ele, através de hidroeletricidade, atendia 95% da necessidade do Brasil. Hoje ele atende em torno de 60 e pouco, o Sandoval deve estar com o número corretinho, e mais a parte eólica e a parte de fotovoltaica dá mais uns 20%, em torno de 85%, e 15% energia não renovável. Nós podemos ficar extremamente orgulhosos de ter esse número, né? A gente viaja, conversa, e às vezes tem críticas, etc., mas o Brasil tem 85% de energia renovável dentro da sua matriz elétrica. Na matriz energética, que é um pouco diferente, nós temos em torno de 40%, que entram outras coisas, né, de combustíveis, etc., e tal, mas, mesmo assim, a nossa matriz energética, em relação a outros países, já está muito bem. Eles não chegam a 20% de energia renovável na matriz energética, né? Então, eu acho que nós podemos ficar orgulhosos. Eu estava pensando, assim, nós estamos falando de uma coisa que, no dia 10 de julho de 1934, o Brasil, o maior produtor de água do mundo, a gente fala essa palavra porque a água é um bem econômico, ele tinha o seu Código de Águas, né? Foi a primeira legislação que vigorou até 97. Mas, de 91, à beira ali da Rio 92, né, eu me lembro, eu estava no Ministério de Minas e Energia, novinho ainda, viu, gente? E o Brasil falou, poxa, nós vamos ter uma conferência, a Rio 92, e vamos apresentar um Código de Águas de 1934. Não tem nada novo, não tem nenhum conceito moderno. E, finalmente, a gente se mandou um projeto de lei em novembro de 91, já com os conceitos que modernos, todo mundo conhece, né? Planejamento de bacia, cobrança pelo uso da água, hierarquia para os usos e coisas desse tipo. E, em 97, nós tivemos a lei aprovada, né? Então, o Brasil tem 25 anos que tem... E, alguns anos depois, no ano 2000, nasceu a Agência Nacional de Águas, né? E que ajudou a implantar a Lei 9433, e, recentemente, a Verônica, no Ministério, já mandaram um novo projeto de lei, há cerca de um mês, tentando modernizar aquela lei de 97. Eu estava até me lembrando aqui, esse detalhe, quando a lei foi mandada, eu recebi a missão de levar ao subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência para ele dar a última olhada, porque tinham 12 ministérios envolvidos com o assunto, e nós estávamos com algumas questões a ser resolvidas entre 2 ou 3 ministérios. E, na época, na Casa Civil, ela fez uma coordenação através do, então, Eduardo Greff, que era um assessor do presidente, Fernando Henrique, e me pediram para levar o documento para o subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência. Esse era o nome completo. E era um cidadão que era o ministro Gilmar Mendes, na época. Ele trabalhava, ele era o subchefe. Eu me lembro que ele deu uma olhada nos assuntos, né? Depois, essa história eu vou contar para ele, que eu não tinha contado ainda, e falou, não, tá aí, pode mandar. E esse foi o projeto aprovado no Congresso. Ele participou, ele acho que esqueceu, mas ele participou. Bem...
Ah, então que bom. Eu não almocei com ele e não sabia. Então, ele se lembrou. Então, eu vou usar também aquele mapa de biomas, né? Cadê a água que estava aqui? Uma curiosidade, a gente que está há muito tempo, lá no antigo Departamento Nacional, eu era responsável pela operação da rede hidrometeorológica. Então, a gente media toda essa confusão de temperatura, de vazões, né, para poder dar base para os projetos brasileiros. E era uma coisa grande, eram 3.000 pessoas envolvidas, nós dávamos o equivalente a 52 voltas à Terra por ano para ter as informações que a gente precisava. E eu comecei a pensar, a partir de um determinado momento, onde que está a nossa água, como é que ela está funcionando. Eu podia, para passar? Foi feito um mapeamento do território brasileiro de 1985 até 2020, onde foram verificados, né, e todo o território, né, da parte de água, superfície de água que nós temos aqui no Brasil. Foram processadas e analisadas cerca de 150 mil imagens, foi utilizado esse satélite do Landsat, uma resolução pixel muito pequeno, 30 por 30 metros, ou seja, quase 1.000 metros quadrados, eles todos foram mapeados, o Brasil todo, né, pegando os nossos 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Né, o estudo de umas conclusões aqui foi feito por meio de inteligência artificial e ocupou apenas 108 terabytes de imagem processada. Bem, então, o que nós estamos falando? Nós temos uma radiografia dos últimos 35 anos, é fato, é número, não é teoria, como o Floriano falou também, quando a gente dá número, sobre o que a gente tem, onde está essa água. Né? Bem, olha só que interessante. Da superfície de água no Brasil, se vocês olharem embaixo, nós temos 2% do território nacional coberto de água. Né? E nós temos, todo mundo sabe, 12% da água do Brasil, mas nós temos 6% da superfície terrestre aqui no Brasil. Da superfície de água total no Brasil, hoje, no ano de 2020, que foi o horizonte que eu peguei, né, 16,6 milhões de hectares. Se nós olharmos como é distribuída essa superfície de água, 76,26 ainda a superfície natural. A água normal, né, corresponde a 11.720.000 hectares, 17,72 por hidrelétricas, 5,96 reservatórios e tem uma parte pequena aqui de mineração. Isso são números. E nós fomos dar uma avaliada na questão da perda de água. Se nós olharmos o gráfico seguinte, né, a gente vê como é a superfície. É isso mesmo. Os biomas que nós temos no Brasil. Nós temos 6 biomas no Brasil, né, como se espera, o bioma com maior quantidade de água, de superfície de água, região amazônica. Em seguida, a Mata Atlântica, praticamente igual ao Pampa, do Sul. Em seguida, o Cerrado, com 9%, e Pantanal e a Caatinga. Então, a gente tem onde está a água no Brasil. A gente queria saber onde está a água. A gente sabe os estados, etc., mas queríamos saber dos biomas onde estava essa água. E o que a gente calcula, a gente vai mostrar, tem um histórico dessa superfície, é quase igual a um eletrocardiograma, que varia ao longo desse período, essa varia anualmente essa superfície de água, né, em função de questões meteorológicas e questões de ano mais úmido, ano mais seco, etc. Então, o que a gente verifica a seguir, nós temos uma parte de águas que houve perdas em alguns lugares de águas e houve ganhos em alguns lugares de superfície de água. Estão listados aí, né? Quem teve a maior perda, o município de Corumbá, perdeu esse valor de 761 mil hectares, Cássio, no Mato Grosso, Barcelos, no Amazonas, Poconé, no Mato Grosso, aqui da Ana. Então, basicamente, nos dois Mato Grossos, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e no Amazonas, onde houve maior perda de água, né? E região que tem bastante água, no caso. E nos ganhos,
também no Amazonas teve-se perda, mas teve-se ganho. Aí tem os municípios, Presidente Figueiredo, Prainha, etc., etc. Então, se a gente passar para o próximo, que é esse aí. Esse é o histórico de superfície de água no Brasil. A gente tem alguns pontos importantes. A gente partiu mais ou menos ali em torno de, no ano de 20 milhões de hectares, é onde está o maior pico que a gente tem. A gente percebe ali, mais ou menos no meio do gráfico, que tem uma queda. Naquele ponto, é um ano de 91, nós temos 20 milhões de hectares, depois, em torno ali do ano 2000, 19,7, e depois a gente percebe que tem uma queda bruta, né? Depois ele tem um pequeno aumento e continua, depois tem uma queda, e a partir de 2017 dá uma equilibrada de novo, né? Então, essas variações, esse ponto menor é o ponto que eu citei, em torno de quase 17 milhões de hectares. Na média, se a gente calcular, nós perdemos, nesse período, 7,6% da superfície de água do país, né? Esse é um dado real. Eu vou pular esse aqui, vou para esse aqui. Em termos de estados, nós vimos em termos de biomas, em termos de estado, o estado que mais perdeu áreas foi o Mato Grosso do Sul, depois o Mato Grosso e depois Minas Gerais. Mas o Mato Grosso do Sul perdeu 711 mil hectares, e o Mato Grosso, com 530 mil hectares, eles ficam bem acima de Minas Gerais e de outros estados. Então, a perda, basicamente, se concentrou nos dois Mato Grosso, a maior perda de água. Tem uma coisa interessante, que é sobre o Pampa, que fica no sul, que é o menor bioma brasileiro, mas é a terceira maior superfície de água. Ela é composta aqui, aquelas famosas lagoas, dos Patos, Lagoa Mangueira, Lagoa Mirim, e nós constatamos que a construção de reservatórios artificiais aumentou a quantidade de água superficial. Essa é a constatação. Tem produção de arroz, uma série de coisas que eles fizeram, e se aumentou a quantidade de água superficial. E, finalmente, esse bichinho aqui, ele resume toda a situação do que eu falei, né? Então, nós temos, do ponto de vista fático, numérico, uma perda de superfície de 7,6% nos últimos 35 anos. A pergunta, onde está essa água e por que houve isso, né? Então, passando para o seguinte, já praticamente encerrando, para encerrar uma discussão, né? Evidentemente, nós temos mudanças climáticas globais, temos efeitos de El Niño e Laninha. As pessoas que conhecem sabem que cada vez que tem um efeito, esfriamento de águas, de oceano, né, o clima tem reflexo diferente no sul, no sudeste brasileiro, no norte e nordeste, né? E temos esses problemas que São Paulo sofreu, da crise hídrica de 2014, nós, em Brasília, passamos 2016, 2018, né? E também tem uma coisa que o Floriano comentou, que é a dinâmica do uso da terra, na conversão de floresta para pecuária e agricultura, né? Evidentemente, quando você tira floresta, né, a evapotranspiração, ela praticamente fica bem pequena, né? Ainda no solo nós temos alguma coisa, mas, evidentemente, que tem uma influência grande. A gente sabe disso. E também a gente tem que levar em consideração que, às vezes, quando some água da superfície, nós temos um trabalho em Brasília, que é chamado Programa Produtor de Água, em que a gente faz recuperação junto aos nossos reservatórios. Por exemplo, ganhamos até um prêmio recentemente, com mais de 200 participantes do mundo todo, né? Ficamos em segundo lugar, não ganhamos, não, ficamos em segundo lugar, e que é um programa produtor de água, que foi, na verdade, um adiantamento do pagamento de serviços ambientais. Nós protegemos a área, inclusive o Ministério nos deu agora 2 milhões para o maior reservatório nosso descoberto, né? Porque nós conseguimos juntar os agricultores, eles recuperam aquilo, nós pagamos pela recuperação e nós praticamente conseguimos montar um reservatório subterrâneo, né, que vai, na época de seca, ajudar o reservatório principal. Ou seja, o melhor lugar de guardar água é debaixo no solo, porque ela não evapora, ela fica lá guardada e, na hora devida, ela vai alimentar
os rios superficiais. Então, eu diria o seguinte, isso são números, eu queria que aqueles pesquisadores, cientistas, né, colocassem o número de quem foi o responsável nessa diminuição. Temos um feeling evidente, já comprovado, que você tirar florestas, etc., né, você é uma das causas, mas tem mudanças climáticas globais que influenciam, né, os chamados rios voadores, vocês sabem, né, nós temos a água que está acumulada na região amazônica, vem e cai, por exemplo, na região centro-oeste, né? E grande parte da água que chega e se deposita no Brasil é de evaporação que vem do oceano, né? Eu diria, talvez, alguma coisa em torno de 80%. Não é só a água que está aqui em cima, que evapora e depois volta nessa direção. Tem uma circulação, né, de clima e que afeta bastante. Então, nós temos que estar preparados. Eu acho que, talvez, numa fase agora de debate, cada um pode falar um pouquinho da crise hídrica, cada um o que fez. Por exemplo, nós tivemos, em capital, uma pressão muito grande em cima da gente. Nós fizemos até um livro sobre esse tema, a crise hídrica, para que todos que passem por isso tentam fazer alguma coisa que nós tivemos que aprender na prática, né? Mas o principal de tudo que nós aprendemos, né, todo mundo teve que sentar na mesa para conversar, né? Os agricultores hoje têm uma compreensão muito maior das coisas, as próprias órgãos envolvidos de governo, e o sistema de informações que a gente tem que ter, ele tem que ser de primeira linha, o que a Ana tem. E a gente conversa com o sistema de vocês, né, operando o sistema para ter informação para o Brasil todo. Então, basicamente, é isso. Obrigado aí a todos. Muito obrigado, ministro Benevides. Eu acho que você colocou 2 pontos importantíssimos, que é esse número de 7,6 de perda da superfície de água dos 35 anos, me surpreendeu, provavelmente surpreendeu muitas pessoas que estão aqui. E a questão regulatória, eu acho que agora a Verônica, que é como presidente da Agência de Águas do Brasil, ela vai poder abordar bem esse tema, como a gente pode regular esse uso da água e de uma maneira que a gente consiga manter a segurança hídrica para o consumo humano e, ao mesmo tempo, contrabalançar com a questão econômica do país como um grande produtor de alimentos do mundo. Passa a palavra para a doutora Verônica. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de registrar que é uma enorme satisfação participar desse painel do Fórum de Integração Brasil e Europa, e agradeço a organização do evento pelo convite, a equipe do IDP, a equipe da FGV, ao ministro Gilmar Mendes também, que esteve conosco aqui agora há pouco, por ser uma grande oportunidade de estarmos discutindo aqui em Lisboa com representantes do governo português, da academia portuguesa, e também a doutora Ana Luísa, aqui como representante dos escritórios de advocacia aqui em Lisboa, sobre esse tema, e a possibilidade também de aprender e compreender a experiência europeia e como que situações exitosas e exemplos exitosos podem ser utilizados como referência no Brasil. Eu acho que a Europa tem uma grande experiência na gestão dos recursos hídricos também pelo fato de terem vários rios que cortam as fronteiras dos países europeus, e isso implica em uma série de acordos internacionais entre os países para a gestão adequada dos recursos hídricos, considerando que os rios que cortam mais de país e que, por exemplo, vêm a banhar Portugal, por exemplo, é o rio que nasce na Espanha. No mesmo caso, os Países Baixos, 4 rios que nascem em outros países europeus vão desembocar nos Países Baixos, e isso implica numa série de acordos para garantir a qualidade e a disponibilidade hídrica para os diversos usos nesses países. E isso implica em que haja uma ampla experiência na gestão dos recursos hídricos, observando também essa questão transfronteiriça, essa questão da disponibilidade hídrica nesses países, o que levou a um amadurecimento na gestão desses recursos hídricos na Europa, com o objetivo de ter uma gestão mais eficiente que permita os múltiplos usos nos países. No Brasil, historicamente, desde a criação da Agência Nacional de Águas, e aqui o ministro Vinícius tem... Não precisa me chamar de ministro, não, que eu não tenho essa intenção. O nosso querido futuro presidente da ABAR, a partir da próxima semana, que está aqui conosco presente, tem todo o histórico, né, desde a criação da agência, da construção da Política Nacional de Recursos Hídricos, que agora se comemoram 25 anos dessa política. O foco no Brasil tem sido a regulação do uso dos recursos hídricos, e compete à Agência Nacional de Águas dar as diretrizes para o setor, assim como
responsável pelo Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que é um sistema de gestão descentralizada, coordenada entre os diversos agentes do setor de recursos hídricos no Brasil, de dar essas diretrizes com foco na regulação do uso, ou seja, a ANA regula e concede as outorgas pelo uso de recursos hídricos dos rios de domínio da União, os rios federais, assim como as unidades gestoras dos recursos hídricos dos estados concedem as outorgas dos rios estaduais. E quando a gente observa a questão da gestão de riscos e de mudanças climáticas, é muito importante observar que tem alguns fatores que precisam ser observados. Primeiro, as condições climáticas, e aí, recentemente, têm sido observados eventos extremos em que a gente observa chuvas concentradas em períodos mais curtos de tempo, ou seja, chuvas mais intensas em determinados locais dos territórios e secas mais prolongadas. Isso implica em que haja necessidade de uma gestão coordenada das crises com os diversos atores para que a gente saiba lidar de forma mais adequada com esses sistemas e com os eventos extremos. E a Agência Nacional de Águas tem se utilizado das salas de crise, não só no sentido de mitigação de riscos, uma gestão de riscos com uma ação preventiva, com o objetivo de disponibilizar informações de forma tempestiva para os diversos usuários de recursos hídricos no Brasil, com o objetivo de disponibilizar os alertas necessários para a gestão adequada dos recursos hídricos e, no caso de eventos extremos, como foi, por exemplo, agora o caso das chuvas no final do ano e no início de janeiro, na Bahia, em Minas Gerais e, mais recentemente, em Petrópolis, de poder ter uma ação no sentido de dar os alertas necessários, o que não necessariamente implica que a gente consiga evitar que esses riscos aconteçam e que se consolidem em crises hídricas, e, para isso, existem as salas de crise também, que são coordenadas pela Agência Nacional de Águas, com o objetivo de mitigar esses eventos climáticos extremos que têm acontecido. Então, cabe à Agência Nacional de Águas, em coordenação com os demais membros do sistema, disponibilizar as informações de forma adequada e tempestiva para que haja uma gestão mais eficiente e dar os alertas para os órgãos gestores responsáveis, como é o caso da Defesa Civil Nacional e de todo o sistema de defesa civil no Brasil, para dar os alertas para os municípios, para as pessoas, para que possam tomar as medidas necessárias nesses casos. Além disso, uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos, e aí temos recomendações da OCDE no sentido de promover uma integração na gestão, e no Brasil essa integração ocorre por meio do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, do qual fazem parte todos os membros e as unidades gestoras dos recursos hídricos no Brasil, com o objetivo de promover uma melhor alocação das águas, dos recursos hídricos no Brasil. E, recentemente, nós, em dezembro do ano passado, mandamos um projeto de lei para o Congresso Nacional. Eu ainda estava no Ministério do Desenvolvimento Regional, com o objetivo de aprimorar a Política Nacional de Recursos Hídricos, exatamente com o objetivo de ter melhores instrumentos, ou seja, uma legislação que permita o aprimoramento dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, visando uma gestão mais eficiente, ou seja, que a gente tenha mecanismos que permitam, por exemplo, uma alocação negociada das outorgas já concedidas de recursos hídricos em bacias críticas, ou seja, aquelas onde já está colocado um conflito pelo uso de recursos hídricos, seja para fins de irrigação na agricultura, seja para fins de geração de energia. E aqui está a registrar a presença do Dr. Sandoval, nosso futuro presidente da ANEEL, que está aqui presente também, para que a gente possa garantir os usos múltiplos da água. Então, é uma proposta de aprimoramento da legislação que visa também aumentar os investimentos no setor de infraestrutura hídrica. Por quê? Porque um outro elemento importante é exatamente ter o provimento adequado da infraestrutura. E a gente só tem um provimento adequado da infraestrutura, como a doutora Ana Luísa mencionou, se a gente tem a possibilidade de ter o custeio dessas infraestruturas. E, no caso brasileiro, geralmente esse custeio é feito por meio de tarifas. Então, obviamente, que são os usuários, é a população que paga por meio da cobrança das tarifas pelo uso desses serviços, para que haja o provimento adequado dessa infraestrutura. No caso europeu, eu gostaria de registrar aqui o caso, já entrando um pouquinho no tema do saneamento, e aí registrando que a Agência Nacional de Águas, em 2020, passou a ter a atribuição de dar as diretrizes regulatórias para o setor de saneamento básico no Brasil. Então, a Agência Nacional de Águas não regula diretamente esse setor, mas sim define normas de referência com o sentido de apoiar e uniformizar a regulação
no saneamento básico no país, e a ABAR tem sido um parceiro importante na disseminação dessas normas de referência, dessas informações, com o objetivo de que todas as agências reguladoras do país possam usufruir desses parâmetros, dessas normas de referência para regular melhor os serviços. E, no caso português, eu acho que um exemplo bem interessante são as diretrizes europeias, que foram colocadas na década de 90, logo que Portugal fez o ingresso na Comunidade Europeia, que tiveram, eu acho que uma importância bastante relevante no sentido de garantir o acesso aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Portugal, e hoje já contam praticamente com a universalização do acesso a esses serviços. Os indicadores são em torno de 96%, na média nacional, na região metropolitana aqui de Lisboa, já é 100% do acesso a esses serviços. E as diretrizes europeias são, fazendo um paralelo aqui mais simplista, são como se fossem as normas de referência no caso brasileiro, porque elas estabelecem metas a serem cumpridas. No nosso caso brasileiro, a meta é de universalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário até 2033, ou seja, a gente tem uma meta um pouco mais ousada do que a diretriz europeia, que hoje, elas foram emanadas mais ou menos ali na década de 90, então 20 e poucos anos depois, os países conseguiram, em grande parte, cumprir essas metas, no sentido de estimular uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos, garantir o acesso a serviços para a população e uma política de recuperação de custos para permitir que os investimentos necessários fossem feitos. No caso da União Europeia, houve uma disponibilidade significativa de recursos para que esses investimentos acontecessem. No caso brasileiro, esses recursos têm sido disponibilizados muito do ponto de vista de financiamento e não tanto de recursos, vamos dizer assim, do orçamento geral da União. E aqui, falando um pouquinho dos leilões que realizamos nos últimos 2 anos, comparando os investimentos disponibilizados com recursos públicos, em 2021 foi da ordem de 5 bilhões de reais. Recurso do Orçamento Geral da União disponibilizado para estados e municípios fazerem investimentos no setor de saneamento. E nos 9 primeiros leilões que nós fizemos, aqui eu gostaria de registrar minha admiração pelo secretário Jorge, que liderou essa agenda no estado de Alagoas, que foi o primeiro leilão de concessão de serviços de água e esgoto realizado no Brasil, nos termos do novo Marco Legal de Saneamento. Foi em dezembro de 2020, o primeiro leilão. Bloco A da região metropolitana de Maceió, em Alagoas, que liderou essa agenda e que foi o grande exemplo, o que abriu as portas para os investimentos no setor no Brasil. E, desde então, nós já temos algo em torno de 47 bilhões de compromissos de investimentos com os 9 leilões realizados até então. Então, isso implica em que a gente aumentou em 10 vezes o volume de investimentos em saneamento básico no Brasil, a partir das alterações promovidas no Marco Legal em 2020, o que significa que temos expectativas de que as metas estabelecidas no Plano Nacional de Saneamento Básico sejam cumpridas. E, obviamente, que isso depende de um esforço coletivo em termos de uma reunião e convergência de interesses e de direcionamento entre a União, os estados da federação e os municípios, que no Brasil são os titulares responsáveis pela prestação desses serviços. Hoje de manhã estive conversando rapidamente com o governador do Rio de Janeiro, que está aqui presente, também vai fazer parte do próximo painel com a nossa diretora-presidente, Ana Cristiane, a quem tenho a honra de suceder à frente da presidência da Agência Nacional de Águas, e ele registrou satisfação com os resultados dos leilões da Companhia do Rio de Janeiro, da SEDAI. Foram 4 blocos concedidos à iniciativa privada, que agora estão na fase de transição da gestão entre a SEDAI e as concessionárias privadas, e que tem um compromisso de investimentos que, se a gente tivesse expectativa de que esses investimentos acontecessem pelo setor público, dificilmente teríamos condições de atingir as metas estabelecidas no planejamento do setor. Então, acho que o desafio da regulação, e eu acho que essa mesa é muito importante no sentido de nos permitir abrir essa discussão e fazer uma troca de experiências com a experiência europeia, no sentido de regulação por indução, ou seja, uma regulação que permita a troca de informações e melhores práticas a serem disseminadas com o objetivo de melhorar a regulação, no caso do saneamento básico no Brasil, não só o saneamento básico, mas também a gestão adequada dos recursos hídricos, e, com isso, atingir a finalidade precípua da regulação, que é buscar o interesse público coletivo. E a fala do Dr. Floriano, acho que é muito interessante quando ele traz a questão das implicações sociais do acesso ou não
ao saneamento básico, né? As implicações são diretas, né? O acesso ou não ao saneamento implica na qualidade de vida da população, na incidência de doenças, na produtividade no trabalho, na qualidade do meio ambiente. Então, o saneamento, né, como o próprio nome diz, é básico, é a essência, é a base de tudo, para que a gente possa ter um desenvolvimento social e econômico mais adequado. E, para isso, o papel do regulador é exatamente garantir segurança jurídica, estabilidade, regras claras, uniformidade da regulação, para que a gente tenha as condições de que esses serviços sejam disponibilizados e prestados adequadamente para a população, cumprindo, vamos dizer assim, o dever do setor público, seja, né, como Executivo Federal, seja como regulador, no sentido de garantir o acesso a serviços para a população. Então, eu acho que encerro nesse sentido, agradeço o convite, agradeço a essa mesa seleta para a qual eu fui convidada a participar, a doutora Ana Luísa, o doutor Floriano, o doutor Jorge, nosso moderador, ao nosso ministro Vinícius e ao Adriano da Sabesp aqui. Agradeço à doutora Cristiane, a quem tenho a honra de suceder na presidência da ANA, e a todos os presentes. Muito obrigada. Obrigado, doutora Verônica. Queria abrir um pouco para se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta aqui para a gente poder ampliar. Se alguém da mesa quiser trocar alguma ideia, eu achei muito importante os temas aqui. Fiquei assustado com o número que o nosso ministro colocou agora, de 7,6 de perda diária de água. E como a doutora Verônica colocou, o Brasil passa por um grande processo de transformação, né? Esses projetos, a partir do novo marco regulatório, que almejam que a gente... uma ambição grande, né? Chegar a 2033, com praticamente todo o país, né, com saneamento e água, é uma ambição que muda completamente o que aconteceu nos últimos 30, 40 anos do país. Mas, para isso, a gente precisa ter segurança jurídica, e o processo regulatório que a ANA vai fazer, doutora Verônica, aí eu vou fazer uma provocação para você, é muito importante. Então, a gente teve agora no marco regulatório de saneamento um prazo, né, a partir dos decretos que a ANA editou, né, executivo, na verdade, né? E aí a gente tem aí uma questão muito importante. Nós temos contratos, programas em vigor no país, né, com as concessionárias, aí tem o nosso representante da Sabesp, né? E como fica isso, né? Quando as empresas, as agências reguladoras, doutor Benevides, nem todas as empresas estatais conseguiram cumprir as metas, né? Como vai ficar? Vai ter refresco? Vamos prorrogar o prazo? Ou nós vamos cumprir o que está na lei, cumprir o que está no decreto, e a gente ser mais rigoroso para estimular o mercado a reagir e os municípios e os estados fazerem projetos novos de concessão? Passar a provocação para a Verônica e o doutor Benevides. Bom, obrigada. Essa provocação é a provocação do momento. Eu acho que as atenções estão voltadas para esse tema. E, de fato, a legislação estabeleceu prazos desafiadores, né, em termos de universalização e em termos de prazos a serem cumpridos tanto pelas concessionárias, né, por todas as prestadoras de serviços, sejam elas públicas, privadas, nas suas diversas categorias, para os titulares e para as agências reguladoras que regulam esses serviços, no sentido de verificar os termos contratuais, as condições ou não de ter capacidade econômico-financeira para prestar o serviço de saneamento e de atender as metas dispostas na legislação. E, para isso, foram editados 4 decretos pelo Executivo Federal. O último é recente, da semana retrasada, acho que tem uns 10 dias que foi editado o último decreto, exatamente estabelecendo um prazo um pouquinho mais alongado para a regionalização. E aí dialoga com o que a doutora Ana Luísa mencionou, da estratégia de regionalização com o objetivo de trazer ganhos de escala para a prestação de serviços, trazer mais investimentos, ou seja, players com uma condição de prestar os serviços numa região maior, com o objetivo também de ter a universalização do acesso aos serviços, trazendo, né, num bloco, vamos dizer assim, ou numa região, micro-região, região metropolitana, ou seja, alguma forma de prestação regionalizada, municípios de características diferentes, com o objetivo de que todos eles possam ser atendidos, né? E Alagoas é um dos exemplos disso. Os decretos trazem esses prazos. Eu acho que o último decreto foi revisto, né? O decreto 10.588 foi revisto agora na semana passada, exatamente para permitir
condições de atendimento aos prazos estabelecidos originalmente. E eu acho que a gente tem uma grande satisfação de que as agências reguladoras prestaram as informações à Agência Nacional de Águas, que basicamente tem o papel de consolidar essas informações. Mas a responsabilidade de verificar ou não o cumprimento da capacidade econômico-financeira é das agências reguladoras. Então, acho que aqui também o nosso ministro Vinícius tem acompanhado esse movimento, as agências reguladoras têm feito um esforço junto às prestadoras de serviço no sentido de ter essas informações consolidadas, e cabe à Agência Nacional de Águas divulgar essas informações que ela recebe. Então, o objetivo vamos dizer assim, disseminar essas informações com o objetivo de induzir o cumprimento, né? Induzir a adequação às metas de forma faseada. Então, todas as normas reguladoras, todas as diretrizes que a Agência Nacional de Águas irá editar e tem editado, elas são de cumprimento gradual, exatamente por saber da complexidade da diversa quantidade de realidades no Brasil, e por isso que as normas são graduais, elas são faseadas, tem uma série de, vamos dizer assim, de formas de atendimento a essas normas que eu acho que vão permitir o caminho, né, para uma situação de prestação mais ampliada no Brasil. Realmente, a Cristiane, ela passou um sufoco danado, porque logo que foi criado, eu me lembro, a Ana pediu, acho que 100 servidores, né, para fazer concurso, ainda não conseguiu, né, porque, de repente, eu brinco com o pessoal que a DASA, quando nasceu lá atrás, nós colocamos a parte de saneamento junto. Nós temos uma Aninha, né, que é a parte de águas nossa, e incorporamos isso, né? Então, a Ana fez 20 anos depois da gente, mas no bom sentido, né? E eu sei o sufoco aí que vocês passaram, ainda, né? Mas a Ana se movimentou rapidamente, contratou consultores, nós, onde pudemos entrar para ajudar, né? A BAR se colocou à disposição, trabalhou muito em conjunto, que é importante falar duas coisas. A BAR é apartidária. Então, todos os estados da federação, está todo mundo lá dentro. Tá? Então, são reguladores. Fora futebol, que de vez em quando a gente discute, não entra outro assunto sem ser regulação, né? E, com isso, a gente pôde entrar, os prazos foram apertados, como foi a Verônica. Nós, em nome das agências reguladoras estaduais e também intermunicipais, que tem grandes, regulando mais de 200 municípios, nós tentamos dar uma melhorada, né? Que estavam preocupados, porque eles tinham que ter informações das suas reguladas, né? E o prazo ficou muito curto para as agências reguladoras fazerem as devidas análises, né, com consistência e passar. Mas cumprimos praticamente, ainda bem que agora né, houve um pequeno adiamento, mas eu acho que tem que ser isso mesmo, tem que apertar o máximo que for possível, né, senão a gente não vai ter resultado. Eu acho que a Ana está cumpriu na gestão da doutora Cristiane o papel que lhe foi dado, com muita competência, né, e eu tenho certeza que, na sua gestão, vai cumprir também, e a BAR e todas as suas 66 associadas, estamos lá para trabalhar junto. Queria, sem roubar muito tempo do próximo bloco, eu devolvo na minha fala lá, mas, primeiro, enfim, agradecer aí ao secretário Santoro, né, que, de fato, é uma primeira experiência muito exitosa, né, em Alagoas, e um exemplo para nós, né. A Sabesp cumpriu todas as metas, a gente está aí, by the book, acho que passamos na prova, vamos aguardar o julgamento. Mas, aproveitando aqui a presença do professor Vitalino, que, no primeiro dia, discutiu a questão da guerra, né, que é uma questão muito preocupante, e puxando um pouco já para o outro bloco, né, eu e o Vinícius aqui, nós somos membros do Conselho Mundial da Água, né, como governadores ali do BOD. E essa questão tem sido muito debatida, dá quase um outro bloco, e vou deixar só a provocação aqui, mas em outubro de 21, basta um Google, a temperatura subiu um pouco mais na discussão, porque houve a interrupção de fornecimento de água de uma adutora entre a Ucrânia e a Crimeia. Não é essa a razão, óbvio, da justificativa, mas é bom a gente ver também a água nesse contexto geopolítico, né? Ocorreu nessa discussão,
o Floriano aqui acompanhou comigo algumas discussões, acompanhamos lá da questão lá de Israel, onde tem um exemplo muito positivo de cooperação entre Israel e Jordânia, né? Tivemos no Brasil a discussão, quando da crise hídrica, a discussão entre os 3 estados, não foi guerra, mas foi uma discussão São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, que o ministro Fux fez a mediação e conseguiu aí um resultado satisfatório. Então, essa questão da água como um elemento de integração, né, num aspecto geopolítico, talvez mereça aí num próximo evento uma discussão também, mas só provocação hoje. O Florivaldo quer fazer uma pergunta aqui, pode perguntar. Ana, eu queria fazer uma pergunta para você. Em um determinado momento você falou de uma estrutura de parceria público-público, não é? No sentido de uma parceria que, de alguma forma, verticalizou, acho que você usou até esse termo. Eu queria entender um pouco mais desse funcionamento e se isso, de alguma forma, fez com que o serviço tivesse algum tipo de lucro, né? Alguma lucratividade, ou pelo menos no sentido de cobrir custos, porque num outro determinado momento você disse também que alguns municípios subsidiam a água, o que contraria algum tipo de legislação nacional. É verdade, eu referi, só agora recordando, que o modelo da parceria público-pública era um dos modelos de gestão previstos na legislação nacional para a gestão dos sistemas de água e de saneamento municipais. Isso foi introduzido, esse modelo, em 2009. Isso significa ou passa pela chamada verticalização do circuito da água. No fundo, temos municípios em cujo território existe um sistema multimunicipal que tem, em princípio, em regra, só a alta, o trabalho mais pesado da captação, da adoção, e esta verticalização passou em alguns municípios que optaram por essa solução, por integrar o serviço da baixa, que era gerido só pelos municípios no sistema municipal, atribuindo, digamos assim, através de um contrato que a legislação regula, um contrato de parceria, um contrato de gestão, à entidade que já opera, à concessionária multimunicipal que já opera a gestão da atividade em alta. No fundo, isto veio permitir, ou o grande objetivo do legislador, as razões e os objetivos que estão assumidos na legislação aplicável, tem que ver, no fundo, com esta economia e ganho de sinergias na gestão do serviço, porque integra todo o ciclo do serviço da água, não é? A alta com a baixa e, no fundo, há ali uma concentração na gestão do serviço, com todas as vantagens que isso traz. Isso aconteceu em alguns territórios. Eu penso que não terá avançado mais, quer porque a própria legislação de 2009, que veio prever esse modelo, é uma legislação não muito desenvolvida, isto é, que tem poucos artigos, o modelo está pouco regulado, com pouca densidade de regulação, com algumas, enfim, com algumas normas pouco claras, com algumas soluções que estão manifestamente desajustadas, com alguns lapsos na técnica legislativa usada, e isso também fez com que a solução não avançasse. Do ponto de vista da gestão da opção política municipal, essa é uma opção, obviamente, dos municípios e que, em alguns casos, também pode ter tido aqui alguma influência política e até ideológica dos próprios municípios, porque, no fundo, estão a entregar a gestão do serviço municipal a uma entidade que é gerida ou que é titulada pelo Estado e gerida por uma entidade maioritariamente detida pelo Estado. E, portanto, também há fatores políticos, naturalmente, que entram aqui em linha de conta. Eu não lhe sei dizer se a solução é boa, acho que é mais uma solução no buquê das soluções de gestão que são apresentadas ao município, e, nesse sentido, a meu ver, é positiva, é salutar. A verdade é que não teve uma aplicação prática muito ampla. Eu atribuo desde logo a estes dois fatores. Por um lado, alguma necessidade de revisão da legislação que nunca foi feita e de algum aprimoramento legislativo, e, por outro lado, possivelmente também é uma questão político-ideológica das decisões municipais que foram tomadas nesse sentido. Como afetava preços? Não,
A questão dos preços, existe legislação em Portugal que obriga a que os custos, que a tarifa cubra o custo de serviço, não é? Portanto, que o custo de que o preço que é praticado à água tem que ser um preço que dê cobertura, entre outras coisas, aos custos de serviços. É verdade que nestas opções de gestão empresarial ou da atribuição da gestão do serviço a um sistema, a uma concessionária multimunicipal, isso aconteceria necessariamente. As situações onde isso acontece ainda são municípios em gestão direta, com uma gestão do serviço ainda através dos seus próprios serviços municipais, municípios do interior, pequenos, portanto não é nessas opções de empresarialização, não é seguramente. Gente, estamos encerrando. O tempo já passou, já tem outra mesa já pronta para entrar. Queria agradecer ao doutor Adriano, doutora Ana Luísa, doutor Floriano, doutora Verônica e o doutor Vinícius Benevides. Foi, acho que, um painel muito bacana. Não deu para abordar todos os temas aqui, a gente ia passar aqui umas 2, 3 horas aqui falando. Outro painel vai continuar, eu acho que vai abordar temas que a gente abordou aqui também, complementando, puxando mais para o saneamento e a questão da economia circular. Eu acho que o fórum foi muito feliz nesse tema, nessa temática, que está muito importante no país hoje, nesse momento. Nós temos algumas discussões no Supremo que não vão ter que ser enfrentadas ainda, que são questões das unidades regionais, que Portugal já passou por isso, a gestão dessas unidades regionais, a gestão das regiões metropolitanas, e isso é um enfrentamento que a gente vai ter, é natural que se tivesse, essa mudança regulatória provoca isso, e eu tenho certeza que isso vai ser pacificado, e eu acho que com isso a gente ganha mais segurança jurídica e a gente conseguirá ter mais projetos exitosos e a gente conseguirá cumprir a meta, doutora Verônica. Eu acho que é isso que a gente quer para o país, saneamento para todos, água para todos, de boa qualidade. Aqui a gente consegue já pegar na bica a água, né, Ana Luísa? E lá no Brasil ainda não. A gente vai chegar a esse momento aí. Muito obrigado. Eu queria ofertar ao moderador da mesa, que com muita competência conduziu os trabalhos. Aqui tem uma trilogia, são 3 livros, do Fórum Mundial da Água que houve em 2018 no Brasil, coordenado pela DASA e pela ANA. Então, o nome da ANA está nesse documento. Nós pegamos 400 horas de gravação, de 300 sessões, fizemos uma trilogia, lançamos agora no Fórum Mundial da Água de Dakar, uma trilogia chama Água e Sociedade, Água e Desenvolvimento e Água e Meio Ambiente, dito pelos maiores especialistas do mundo, que estiveram lá em Brasília, e o Fuchon, que é o presidente do Conselho, diz que, a partir daquele momento, era obrigação do Conselho deixar isso, né, como uma obrigação para que a história não fique só nas sessões e depois cada um vá para a sua casa. Então, aqui, nós contratamos um grupo de consultores, coordenado lá por nós, para tirar o que tinha de melhor. Então, está na língua portuguesa, tem também em inglês. Eu vou dar para o moderador e todos aqueles que estiverem, eu vou pedir depois a lista, eu vou ofertar, né, esse livro que para a biblioteca, etc., que é muito interessante.